Em nome da Nova Central e da Confederação, também agradeço e essa oportunidade de a gente estar discutindo a questão da saúde e segurança no trabalho. Eu e o Wagner, nós vamos estar fazendo aqui uma exposição sobre as políticas públicas do Brasil, o que está acontecendo, qual é o atendimento, como que está essa questão de trabalho com a relação ao atendimento ao trabalhador e à doença. Não vou entrar em detalhes de números, só um dado bem geral, mas mostrando assim o que nós temos de dificuldades na questão do mundo do trabalho no transporte, né? A importância estratégica para nós da organização dos trabalhadores em políticas públicas. Eu faço parte da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre e sou o diretor de assuntos trabalhistas da Nova Central Sindical. E a Confederação representa o setor ferroviário, metroviário e rodoviário. Como o senhor Calixto já disse, a maioria do setor rodoviário está na Nova Central, mas o setor metroviário também, que é uma grande parcela, e o ferroviário estão filiados a outras centrais, mas tem um trabalho também em conjunto das centrais sindicais, né? Para ter uma ideia, o Brasil tem mais de 10 milhões de trabalhadores que atuam na cadeia produtiva do transporte rodoviário, somente o rodoviário. Desse total, 5 milhões são motoristas. E o que o Pestana colocou, aprovamos uma lei recentemente para regulamentar a profissão do motorista, né? 2 milhões de trabalhadores estão no transporte rodoviário de passageiro. Nós temos 5.570 municípios no país, onde 4.473 pertencem ao setor rodoviário. Por dia são transportados 50 milhões de passageiros somente no setor rodoviário, que é o setor urbano das cidades, o interurbano. Por dia, 50 milhões de passageiros, né? Nós temos ainda circulando, a discussão que nós vamos fazendo em Nova York, em Caracas, é o transporte urbano. Mas no Brasil, há circulação também de outros tipos de veículos, né, que circulam também nas cidades, que acabam tendo os mesmos problemas dos trabalhadores do transporte urbano, né, que é o setor interestadual, o internacional e o intermunicipal. Aí nós temos uma grande dificuldade de trabalho no atendimento a esses trabalhadores. São 7 milhões e 600 alunos que são transportados pelo transporte escolar. Então, a diferença é essa. Se já tem pouco atendimento no transporte urbano, o transporte escolar ainda é pior, né? Nós temos uma situação degradante, ainda existe no país aquele tipo de caminhão, aquele tipo transportando alunos no país. Se é prejudicial para o aluno, imaginem também o trabalhador que está transportando esses passageiros, né? Outro setor também muito prejudicial, que seja quem for eleito no país, vai ter que discutir, é o transporte de trabalhadores rural. Continuam também nessa forma degradante e muito poucos são transportados por ônibus, né? A grande maioria continua no país sendo transportado por caminhões, né? Eu estou fazendo essa relação que é para mostrar que se é prejudicial para o passageiro, mas também é prejudicial para o trabalhador em si, né? Aí a grande diferença que nós temos, a grande distorção do país, né? Dos 4.000 e tantos municípios que têm o transporte rodoviário, somente 167 municípios é atendido pelo setor ferroviário e metroviário, né? E transporta hoje em dia 6 milhões e 300 mil passageiros é atendido por esse setor, né? Também uma diferença muito grande é o setor fluvial, né? São realizados por barcos em 464 municípios, somente 464 municípios, que também merecem um estudo desses trabalhadores, né? Um setor que vem crescendo muito
no Brasil é o setor de moto, tanto no transporte de carga quanto no transporte de passageiro, né? Então, um setor que também tem todos os problemas de vibração, todos os problemas de circulação. Se nós temos um problema de poluição para o motorista que está dentro do ônibus, para quem está junto com uma moto, né, transportando um passageiro, tudo mais, também isso aí acaba dobrando, né? E quais as condições de trabalho que a gente está discutindo, que a gente vem discutindo há muitos anos, né? Primeiro é o ser humano, o trabalhador, é o ser humano. Depois nós temos que discutir a qualidade dos veículos, da via, onde eles circulam, e os pontos de parada, onde poderiam ter o espaço de descanso, né, e que não existe no país no momento. Como o Frank falou, essa é uma situação que acontece em São Paulo, mas também não é diferente em outros estados. A questão dos congestionamentos, que acaba provocando a poluição visual, a poluição ambiental e a poluição sonora. E as autoridades acabam culpando sempre o transporte público, o transporte de caminhão, por esses congestionamentos. Só que nessa foto aí tem em torno de 170 veículos, carros de passageiros particulares, e só tem 3 caminhões e um ônibus. Mas a culpa acaba caindo sempre em cima do transporte urbano, né? Mais uma situação, né, que provoca esses congestionamentos, né, em quase todos os estados do país, né? E esses trabalhadores têm jornada de trabalho sem interrupções, irregularidade de horário para refeições, inclusive para as necessidades fisiológicas, né? Trabalho noturno e fins de semana, precarização das leis trabalhistas, que aí vocês vão ver aí com o doutor Juscelino, a doutora Edith e a doutora Leni, vão estar expondo essas precarizações que existem no setor. Atividade de alto risco da saúde física e mental, o sedentarismo e a automedicação. Eu estou falando aqui bem perto porque quebrou meu óculos logo hoje de manhã, e aí eu tenho que estar bem pertinho aqui. Nós temos aí, vamos fazer a discussão dos aspectos ergonômicos, a postura incômoda para longas jornadas de trabalho, e o país hoje ainda sofre com a questão do veículo. Quando a gente está falando do trabalhador, tem a questão do veículo. A maioria dos ônibus urbanos no país ainda constam com os antigos câmbios manuais, né? Não tem transmissão automática, né? É muito raro. Para terem uma ideia, dos 21 mil veículos que foram comercializados em 2009, somente 856 veículos possuíam câmbio automático, né? Então, mais um fator de prejuízo para os trabalhadores. Está entrando no Brasil a questão da dupla função, né, que é o motorista cobrar e dirigir ao mesmo tempo. Eu sei que existe na maior parte dos países, Nova York existe e tudo mais. Só que é uma diferença, o motorista ele não tem a obrigação de cobrar porque a passagem é comprada externamente, né, e ele só entra. Buenos Aires, você coloca na caixa de recepção, né, e o motorista ele não atua cobrando e dirigindo, mas no país, sim. Então, aí uma ideia para vocês. Aquela é a situação, só para ilustração, do motorista num equipamento novo, de 2010, esse ônibus, para vocês verem a postura que está esse motorista. Isso, um técnico nosso da segurança do trabalho, ele fez um trabalho excelente, né? E nós denunciamos essa situação. E aqui, um motorista dirigindo e cobrando ao mesmo tempo. Ele não pode ficar parado, porque o trânsito tem que fluir, e ao mesmo tempo ele tem que dar o troco e fazer as cobranças, né? Outro setor bem precário aqui no país é a questão da manutenção. É uma manutenção precária,
na maioria dos veículos. E o que causa isso aí? Para vocês terem uma ideia, ali é um atendimento no centro da cidade de São Paulo. Um veículo que quebrou a roda, né, e o atendimento sendo feito no centro da cidade. E isso causa o quê? Mais congestionamentos. Aí é um veículo em Curitiba, na foto de baixo, né? Um veículo em Curitiba quebrado ocasionou todo esse congestionamento. Então, a manutenção também tem um papel importante na vida desses trabalhadores em geral, né? E aí atinge também a população, né? Não atinge somente o motorista ou o cobrador do ônibus, né? É uma situação bem difícil que está acontecendo no país no momento, é o alto índice de acidentes, né? Tanto no setor de cargas como no setor de passageiros, os assaltos, os roubos e os constantes conflitos com a população. Hoje em dia, quando eu estava saindo de casa hoje de manhã, colocaram fogo, teve um confronto com a polícia, colocaram fogo em um ônibus perto, bem próximo à minha casa, parou tudo, né? E vocês imaginam a situação desse motorista, qual o trauma que ele tem, né? Depois de ter o seu veículo incendiado, né? Então, no Brasil, isso está aumentando muito, está dependendo de regiões. No momento, Florianópolis já está com mais de 50 ônibus queimados, né? Mas teve muitos veículos, mais de 300 em São Paulo ano passado, e isso causa um trauma nesses trabalhadores, né? Além do trauma aos passageiros, o trauma também aos... E isso faz parte também da política pública, né? Quem tem que solucionar são as autoridades em conjunto com os trabalhadores, né?